da TV Mundo Maior, o irmão de Suzane Richthofen foi resgatado pela polícia militar após tentar pular o muro de uma casa em São Paulo. O jovem estava com roupas rasgadas e com sinais de uso de drogas. André, após esse ocorrido, o Andreas Richthofen ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico e aparentava estar em estado de surto. Do ponto de vista espiritual, o que podemos comentar sobre este caso? A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Cristo no episódio da Última Ceia, né? Quando ele disse: eu vou preparar o terreno para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, né? Que vos fará relembrar de tudo quanto tenho dito. Consolador prometido é porque consola e tem explicação, inclusive para os dramas mais atrozes da alma humana. Neste caso em questão, nós percebemos claramente que trata-se de uma família em processo de transformação, né? Não temos dúvida nenhuma que está em curso um processo de amor. Tudo, inevitavelmente, termina sempre em amor. Uma relação conflituosa, mesmo onde a criminalidade esteja presente, onde a passionalidade esteja presente, onde haja um sentimento de belicosidade entre os seres desta família, trata-se de um processo de depuração, de aproximação desses espíritos. Infelizmente, no caso em questão, está se dando de uma maneira bastante agressiva, transgressora até por uma parte dos membros da família, né? E é quase que natural, infelizmente, esse jovem está passando por essa situação, porque, em verdade, há dramas, há traumas psíquicos bastante profundos e que precisam ser tratados, né? Precisam ser tratados espiritualmente, né? E aí nós não temos condições de saber que tipo de preocupação espiritual este jovem teve, que formação espiritual que esse jovem teve, para poder aceitar o acolhimento espiritual, seja por intermédio de qual religião seja, de forma a dar-lhe uma ideia de um Deus soberanamente justo e bom, acolhedor, que está tomando conta das coisas, para que com o tempo esses sentimentos de belicosidade que acabaram redundando no coração de todos estes envolvidos neste drama, possa ser diminuído. Mas, especialmente, é extremamente importante também o tratamento psicanalítico, o tratamento psicológico, para compreender aquilo que está no inconsciente deste nosso irmão, né? De forma que ele possa sobreviver a todos estes traumas e, ao longo do tempo e do espaço, e entendendo o seu papel nesta trama toda que se desenvolveu, mas especialmente na certeza de que tudo isso passa. Demora, é traumático, mas passa. E por que ocorrem crimes em família? Neste caso, nós vemos direitinho a lei de causa e efeito em ação, né? Mas nós não podemos ser simplistas. Não podemos dizer, por exemplo, e é muito comum, infelizmente, por uma parte dos espíritas, sempre atribuir o problema a encarnações passadas, né? O pai e a mãe foram assassinados porque na encarnação passada ou retrasada eles assassinaram, né? a filha. E provavelmente o próprio jovem estava nessa trama, né? Isso é uma explicação simplista. Mas nós podemos chegar à conclusão que tratam-se de espíritos que ao longo dos séculos, quiçá milênios, estão envolvidos em um processo traumático, em cujo nós não sabemos a origem pode ter se dado nas guerras do passado, em disputas por poder do passado, por dinheiro do passado, em disputas onde estava envolvida algum tipo de crime passional, né? E eles estão sendo convidados a construírem este núcleo familiar de tal forma que possam se amar, né? Agora, isto não está sendo possível nesta encarnação, né? Infelizmente, acabou acontecendo o drama que chocou toda a sociedade, né?
Mas nós precisamos levar em consideração que o crime que aconteceu, ele não é a causa, ele é o efeito. O que se deu ao longo da educação desses dois jovens, da Suzane, né, e do irmão, do seu irmão, né? Como é que eles foram educados? Eu me lembro que na noite do crime, ele era um jovem, adolescente, que ficava até 2, 3 horas da manhã na rua, em uma lan house, jogando. Será que está correto? Não estamos aqui culpando o pai e a mãe, mas nós estamos aqui levantando as possibilidades de erro que se deu no processo de educação deste núcleo familiar. Eu acredito que um jovem de 13 anos de idade, por volta das 10 horas da noite, 11 horas da noite, você está na sua casa, acolhido pelos seus familiares, né? Não de madrugada numa lan house. Né? Que tipo de preocupação espiritual esta família recebeu? Né? Que tipo de noção de moral, não essa moral pejorativa, essa moral proibitiva, essa moral dogmática que algumas religiões se nos apresentam, mas a moral em cujo nós aprendemos o papel que nos cabe na sociedade, até onde vão os nossos direitos, os nossos deveres, a partir de onde começam os direitos e os deveres das outras criaturas, né? Que tipo de amor estes pais dedicaram a estes filhos, né? Nós não estamos aqui julgando, somos todos seres em aprendizado. Renato Russo nos traz em uma de suas músicas, né? Você pensa que seus pais sabem de tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Muito provavelmente os avós, os bisavós dos Richthofen falharam no processo educativo, amoroso, espiritual, e esta falha é a causa em cujo efeito está se dando todo esse drama. Tendo em vista tudo o que ele passou, você acha que é possível perdoar e seguir em frente? Sem dúvida nenhuma, todos se perdoarão mutuamente. Nós aprendemos que, com a doutrina dos Espíritos, que após a estada no ambiente material, ou seja, após a encarnação, nós partimos para a espiritualidade. E lá nós teremos condições de fazer uma espécie de análise individual, né? A psicanálise está presente também na espiritualidade, analisando todo o inconsciente das pessoas que estão envolvidas na trama em questão, uma análise grupal para que uns saibam o papel que coube a outros naquela encarnação e nas encarnações de outrora. Então, haverá de se estipular uma nova possibilidade de reencarne. Não há garantia que na próxima possibilidade todo este núcleo, enfim, possa alcançar o amor, mas Deus, soberanamente justo e bom, nos enviou um doce pastor que nos disse que enquanto uma só de suas ovelhas estivessem desgarradas, ele não descansaria. Portanto, este pastor está cuidando dos pais Richthofen, da Suzane e desse jovem, né, que precisa ser acolhido, precisa ser envolvido por todos nós de forma fraterna, envolvendo com as melhores vibrações possíveis. Os dramas são muito graves, os traumas são gravíssimos, mas mesmo após a mais escura das noites, no dia seguinte o sol sempre renasce. Jesus é o sol da vida desse nosso irmão. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o assunto de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.